Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 11 coisas que quase toda adaptação de Drácula deixa passar. Esse é um vídeo que eu já tô querendo fazer há muito tempo, e aí, alguns meses atrás, eu me deparei com um artigo do site Collider.com, onde eles citam exatamente 10 coisas que quase toda adaptação de Drácula faz errado. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Eu li, amei e concordei com tudo. Deu para ver que o autor da matéria leu o livro ou pelo menos estudou bastante e sabe do que está falando. Então é o seguinte, o vídeo de hoje terá esse artigo como base, como uma espécie de roteiro, mas eu também vou adicionar meus próprios pontos, fazer meus próprios comentários, opiniões, e tô até com um livro aqui em mãos para ler alguns trechos para vocês, se me permitem. Essa minha versão é com Frankenstein também, o médico e o monstro, e, obviamente, Drácula, e ela já tá bem velhinha e gasta. Eu, inclusive, vou acrescentar mais um tópico que eu tirei da minha própria cabeça a nível de curiosidade, que eu acho bem legal e não foi citado nesse site, porque, como eu falei, nesse artigo foram 10 coisas. Hoje eu tô trazendo 11. Se você é novo por aqui, talvez não saiba que Drácula é o meu livro favorito de todos os tempos, desde que eu era adolescente, e vira e mexe eu pego pra reler, então esse é um assunto que eu adoro conversar sobre e poderia falar por horas. E a verdade é que não existe nenhuma adaptação 100% fiel ao material original, o que é uma pena, porque o livro é tão rico e tão cheio de coisas incríveis que acabam ficando de fora, e tudo que nos resta toda vez é sempre mais um copia e cola de filmes que vieram antes. Ah, isso não quer dizer que eu não goste das produções sobre Drácula, tá? Mesmo as mais diferenciadas, muito pelo contrário, tenho até minhas favoritas. Então, se você nunca leu e sempre teve curiosidade de saber quais são as maiores diferenças que rolam quando se traduz Drácula das páginas para as telas, continua nesse vídeo. Em 11º lugar, nós temos o mais básico, a aparência do Conde. Quando você pensa no Conde Drácula, provavelmente imagina a icônica versão dos monstros da Universal interpretada pelo Bela Lugosi. Ou talvez lhe venha a versão da Hammer à mente, com Christopher Lee, mas igualmente engomadinho, com aparência jovial, sem barba e vestindo uma capa preta. Na verdade, o Drácula descrito por Bram Stoker tem cabelo e bigode brancos, a princípio com essa aparência mais idosa mesmo, algo que a maioria das adaptações ignora. Por esse motivo, quando assisti Nosferatu do Robert Eggers, enquanto todo mundo odiou o bigode do Conde Orlok, eu amei. Outro bom exemplo seria a versão de 1970, Conde Drácula, também com Christopher Lee, mas não foi da Hammer, tá? Foi uma outra produção. Em seu lançamento, Conde Drácula foi anunciado como a versão mais fiel do romance de Stoker até então. Entre outros detalhes, foi justamente por ser a primeira versão cinematográfica em que o Conde Drácula começa velho e vai rejuvenescendo ao longo do tempo, conforme se alimenta de sangue fresco. Outra curiosidade bacana sobre ela é que Klaus Kinski, que anos depois viria a interpretar o próprio Conde Drácula em sua própria versão de Nosferatu, o Vampiro da Noite, de 79, aqui deu vida primeiramente ao Renfield, servo de Drácula. O filme também conta com Herbert Lom, o fantasma da ópera da Hammer, no papel de Van Helsing. Mas eu já tô divagando. Então sim, à medida que a história avança no livro, nosso vampirão fica cada vez mais jovem, ao passo que se aproxima de seu objetivo. Embora não faça jus 100% ao nome, apesar de um grande defeito, na minha opinião, pelo menos o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, de 1992,
rejuvenesce o Gary Oldman ao longo do filme. Seu rosto era enérgico, muito enérgico e másculo. O nariz fino era aquilino e as narinas eram peculiarmente arqueadas. A testa formava uma curva arrogante e o cabelo crescia escasso ao redor das têmporas, porém aparecia em profusão em todos os outros locais. Suas sobrancelhas eram muito espessas e quase se uniam sobre o nariz, formadas por bastos pelos que pareciam encaracolar-se devido à sua profusão. O pouco que via de sua boca, pois um grosso bigode a escondia, indicava-me que era séria e de aparência bastante cruel, apresentando dentes brancos particularmente afiados. Estes se projetavam sobre os lábios, cuja extraordinária vermelhidão denotava surpreendente vitalidade para um homem já idoso. Essa foi a descrição de Jonathan Harker ao se encontrar com o Conde Drácula pela primeira vez no seu castelo na Transilvânia. Em 10º lugar, Drácula e Van Helsing não são arqui-inimigos. O Drácula de 1931 popularizou a batalha épica entre o vampiro título e o caçador de vampiros, Abraham Van Helsing. Logo, muitos filmes posteriores vieram a criar histórias de fundo que colocavam esses dois personagens um contra o outro em uma rivalidade eterna jurada. Vemos isso em Van Helsing de 2004, por exemplo, na série de filmes da Hammer com Christopher Lee e Peter Cushing e diversas outras adaptações. Mas no livro, Drácula e Van Helsing não têm nenhum ressentimento prévio entre si. Nas páginas, Van Helsing surge simplesmente pois seu velho amigo e estudante, o Dr. John Seward, requisita sua presença. Isso porque o mestre conhece muito sobre doenças mais obscuras, e a princípio era isso que eles achavam que afligia Lucy Westenra. Mas acontece que o médico holandês nem tem certeza se vampiros sequer existem, até descartar outras explicações médicas para a condição da garota. Embora ele seja uma espécie de líder do grupo improvisado de caçadores de vampiros que perseguem o Conde de Londres até a Transilvânia, Van Helsing também está aprendendo ao longo do caminho. Tenho certas dúvidas e por isso resolvi fazer o que melhor me pareceu. Escrevi ao meu velho amigo e mestre, o professor Van Helsing, de Amsterdã, que muito sabe acerca de doenças obscuras. Aparentemente, parece ser um homem despótico, mas isso ocorre porque sabe o que diz, mais do que qualquer outro. É um filósofo e um metafísico, assim como um dos mais avançados cientistas de sua época. Segundo creio, é também muito compreensivo. Esse foi o Dr. John Seward falando sobre Van Helsing, e agora eu vou citar uma frase do próprio Van Helsing. Os vampiros realmente existem, e temos provas disso. Admito ter sido cético no princípio. Ah, se soubesse antes o que agora sei, ou se tivesse podido adivinhá-lo, uma vida muito preciosa teria sido salva para os muitos que a amavam. Em 9º lugar, Drácula não queima na luz do sol. Todo mundo sabe que vampiros têm aversão à luz solar, certo? Seja de um jeito ou de outro. Em grande parte das adaptações cinematográficas de Drácula, o Conde, suas 3 mulheres e qualquer outra criatura profana da noite que ele conjure não podem sair durante o dia, porque senão queimam sob a luz do sol. Tipo, literalmente pegam fogo mesmo e viram cinzas. Embora algumas versões, como a minissérie de 3 partes da BBC, que também passou na Netflix, expliquem essa fraqueza como uma barreira psicológica que pode ser superada, no livro, Drácula não é ameaçado com combustão espontânea. Embora ainda seja uma criatura das trevas que dorme durante o dia, ele não pega fogo no momento em que aparece debaixo do astro-rei. Ao invés disso, o que acontece é que seus poderes são enfraquecidos. Essencialmente, ele perde suas características sobrenaturais e fica restrito a um corpo mortal comum. Até que o astro-rei se ponha, o monstro terá de conservar a mesma forma que apresenta agora. Está preso dentro dos limites terrestres. Não lhe é possível dissolver-se no ar nem desaparecer por minúsculas fendas.
Se quiser entrar por alguma porta, terá de fazê-lo como os outros seres humanos. Em oitavo lugar, o vampirão tem mais poderes do que você imagina. Ainda falando de suas habilidades sobrenaturais, os poderes de Drácula, que agora você já sabe que só funcionam sob a cobertura da noite, até que costumam ser bem adaptados para as telas. Hipnotizar vítimas, drenar vidas e desafiar as leis da gravidade, por exemplo, são alguns dos mais notórios. Isso sem falar em suas habilidades de metamorfose, se transformando em seja morcego, lobo ou até névoa. Ainda assim, tem mais coisa que esse vampiro consegue fazer além disso. Segundo Stoker, Drácula pode entrar em sonhos, criar alucinações, controlar animais e até se teletransportar por certas distâncias limitadas. Ele é bruto e, mais do que isso, tão cruel quanto o diabo. Pode, dentro de certos limites, aparecer quando, onde e sob qualquer forma que lhe convenha. Pode, também dentro de certos limites, dirigir os elementos, a tempestade, o nevoeiro, o trovão. Pode comandar todos os animais vis, o rato, a coruja, o morcego, a mariposa e o lobo. Pode crescer, diminuir e, às vezes, é capaz de desaparecer e aparecer sem ser visto. Em sétimo lugar, suas 3 esposas não são realmente suas esposas. Na verdade, o papel delas nem é especificado. E essa é uma adição minha, você não vai encontrar lá no site. Isso aqui eu acho bem interessante. Essas 3 são vampiras que vivem no castelo de Drácula junto dele. Mulheres sedutoras que enfeitiçam as pessoas com sua beleza e charme antes de se alimentarem delas. O próprio Drácula também leva vítimas para elas devorarem. E o livro deixa implícito que muitas dessas vítimas são crianças pequenas, bem pequenas. Agora, essas 3 são realmente as esposas de Drácula? Então, o livro nunca menciona isso, e a única forma como se referem a elas não é nem esposas de Drácula, e sim irmãs. E elas são extremamente fortes, poderosas e ainda voam. Servem como uma amostra grátis da verdadeira ameaça que é o vampirismo dentro da história, representando todo o poder que Drácula tem de corromper suas vítimas e transformá-las em vampiros. Elas aparecem em 2 momentos-chave dentro da história. O primeiro é quando Jonathan chega ao castelo do Drácula e começam a atormentá-lo por lá, até que o próprio conde chega e fala: "Pare! Esse homem é meu, ele pertence a mim." Literalmente é o que ele fala. Ele até promete que elas poderão ter o Jonathan depois daquilo tudo, mas felizmente nosso herói consegue fugir do castelo antes disso. E elas só são vistas novamente já no fim do livro, no fim da história, quando os nossos protagonistas saem no encalço de Drácula de Londres até a Transilvânia. As 3 encontram o acampamento de Van Helsing e Mina, já amaldiçoada com o vampirismo, mas ainda sem ter completado a transformação, e ficam a chamando de irmã, tentando convencê-la a se juntar a elas. Quando o dia chega, Van Helsing encontra seus caixões e as mata, embora com muita dificuldade também, pois até dormindo elas possuem um grande poder de sedução. E é isso, nunca fica explícito quem elas realmente são, quais são seus nomes e o que significam pro Drácula. Mas eu até gosto quando adaptações dão mais profundidade, personalidade, um papel maior a elas, como em Van Helsing de 2004. Como não se apaixonar por Mariska, Alira e Verona. É muito discutido também que 2 delas poderiam ser parentes do conde devido à sua semelhança física com ele, enquanto a outra seria apenas uma outra mulher não relacionada. Há quem diga também que as semelhanças físicas não são biológicas e servem apenas para sugerir que elas são conterrâneas do conde, enquanto a outra viria de outro país. Mas, novamente, apesar de serem também teorias bem legais, nada é confirmado. À luz do luar e do lado oposto ao meu, avistei 3 jovens mulheres.
Deveriam ser damas, segundo o que indicavam seus vestidos e modos. Quando as vi naquele momento, julguei estar sonhando, pois, embora houvesse o luar sobre elas, não formavam sombra no chão. Duas eram morenas, possuíam nariz aquilino como o conde e grandes e penetrantes olhos escuros, que pareciam quase vermelhos em comparação com o pálido amarelo da lua. A outra era clara, o mais clara possível, com cabelos compridos, dourados e cacheados. Apresentava olhos como pálidas safiras. Todas possuíam brilhantes dentes brancos que luziam como pérolas em contraste com os rubis de seus lábios sensuais. Havia algo nelas que me tornou inquieto, algum desejo e, ao mesmo tempo, algum medo terrível. Foi assim que Jonathan as descreveu durante seu primeiro e único encontro. Em sexto lugar, a personagem de Lucy não é vulgar e superficial. E não, ela não pode ser substituída por Mina, ou vice-versa. As duas são melhores amigas que se completam. Uma das piores ideias que o Drácula moderno perpetuou ao longo dos anos é a representação injusta de Lucy como sendo uma pessoa promíscua e manipuladora, como em Drácula de Coppola e a série da NBC. Sua atração física por Drácula é frequentemente o que a coloca em risco de se tornar vampira, mas isso não poderia estar mais longe da personagem que conhecemos no livro. Lucy é linda, claro, e arranca suspiros por onde passa, mas é também uma garota doce, amável, sensível, carinhosa e inocente. Não à toa é tão querida por todos ao seu redor. Apesar de possuir 3 pretendentes disputando sua atenção, Lucy quer apenas um, e não é o Drácula. Sua única dificuldade em tomar uma decisão é puramente por não se sentir bem com a ideia de partir o coração dos outros dois. A lembrança de seu jeito justo e bondade autêntica é o que inspira esses homens a lutarem por ela, arriscando suas vidas para honrar e vingar sua memória. E ela não é intercambiável com Mina, tá? Como algumas adaptações querem te fazer acreditar. Por isso eu digo que elas se complementam, não tem como uma substituir a outra e ficar por isso mesmo. Eu sempre vi dessa forma. No equilíbrio da amizade entre Lucy e Mina, Lucy representaria a parte emocional, enquanto Mina seria a racional. Professora, estudiosa, inteligente e mais firme. Embora eu precise admitir que a Ellen Hutter de Nosferatu de 2024 seja a mistura perfeita das duas em uma só personagem. Algumas frases que Mina usou para descrever a Lucy no livro. Lucy é tão terna e sensível que as circunstâncias a influenciam mais do que as outras pessoas. Receio que o temperamento dela seja sensível demais para que possa passar pelo mundo sem dificuldades. Em quinto lugar, tópico muito sensível, o relacionamento de Mina e Jonathan. Falando em personagens que a maioria das adaptações massacra, enquanto nos filmes esse casal é sempre reduzido a ou insipidez, ou trairagem, ou os dois, no livro, eles são completamente devotos um ao outro. De verdade, são a epítome do casal unido, apaixonado e fiel ao relacionamento, cuja base é o respeito mútuo. E ainda são caçadores de vampiros super brabos. Esse relacionamento é essencial para o âmago, para o desenvolvimento da história. E é uma pena que a maioria das pessoas nunca vai saber disso, porque a indústria cinematográfica tem uma grande dificuldade em fazer jus a eles. Muitas versões retratam Mina como sendo uma mulher reprimida pelo parceiro, utilizando uma suposta atração por Drácula como um símbolo de seu desejo de se libertar das restrições sociais e morais ao seu redor. Logo, não é de se admirar que tantas adaptações precisem demonizar o Jonathan para fazer essa narrativa funcionar, para fazer dar certo, transformando-o em ou um cônjuge irresponsável ou um noivo insensível. No entanto, mais uma vez,
Isso não poderia estar mais longe dos personagens que encontramos no livro. Só para vocês terem uma ideia, a Mina, após ser atacada e mordida pelo Drácula, um ser que ela despreza, aliás, nem sequer ousa chegar perto do Jonathan com medo de machucá-lo. Já Jonathan decide logo que, se não conseguirem reverter essa maldição que recaiu sobre sua amada, ele vai dar um jeito de virar vampiro também, só para ficar do lado dela, junto dela para sempre, mesmo arriscando amaldiçoar sua alma. Além disso, Mina é uma personagem inteligentíssima, corajosa e forte, que não tem nada de donzela em apuros. E Jonathan é alguém igualmente forte, corajoso, protetor e confiante. Nada do marido passivo, negligente ou inútil que muitas produções retratam erroneamente. Por isso, na minha opinião, as versões de Nosferatu costumam acertar um pouquinho mais nesse quesito e, em especial, a do Eggers acertou em cheio. Agora eu vou ler rapidinho 2 trechos do livro que eu amo, que retratam bem esse amor puro entre Mina e Jonathan. A primeira parte que eu vou ler é um diálogo entre eles, e a segunda foi aquela decisão que eu falei que o Jonathan tomou em se tornar vampiro também. Impura, impura, não posso mais tocá-lo nem beijá-lo. Oh, que infortúnio ser eu agora a sua maior inimiga e aquela a quem ele mais deve temer. Ao ouvir essas palavras, Jonathan falou resolutamente. Bobagem, Mina. Sinto-me envergonhado por ouvir o que disse. Não permitirei que fale assim. Que Deus me julgue de acordo com meus merecimentos e que me castigue com amargos sofrimentos se eu fizer algo que me separe de você. E agora a frase dele. Uma coisa já resolvi. Se no final descobrirmos que Mina terá de ser um vampiro, não permitiremos que ela penetre sozinha naquela terra desconhecida e terrível. Suponho que foi este o motivo pelo qual, nos antigos tempos, um vampiro gerava muitos. Assim como os seus medonhos corpos só podiam descansar em terra sagrada, assim também o mais santo amor era quem recrutava aquelas fileiras diabólicas. Em quarto lugar, a luta contra Drácula é um verdadeiro trabalho em equipe. Existem 6 pessoas diretamente envolvidas na batalha contra o Conde. Enquanto a maioria das versões reduz o elenco, o número de personagens, geralmente substituindo um pelo outro ou juntando mais de um em uma única pessoa, na verdade existe mais gente que foi igualmente importante para a derrota de Drácula. Então nós temos os 3 pretendentes de Lucy, seu próprio noivo Arthur Holmwood, o cowboy americano Quincy P. Morris e o doutor John Seward, junto com Van Helsing e o casal Harker, Mina e Jonathan. Eles juntaram forças nessa batalha contra o Drácula e foi só combinando suas habilidades que conseguiram expulsá-lo de Londres e persegui-lo até a Transilvânia, sua cidade natal, onde finalmente o derrotaram antes que ele pudesse retornar ao castelo. Quando Quincy perde a vida durante tudo isso, Mina e Jonathan dão o nome de seu primeiro filho em homenagem a ele. Infelizmente, para ser breve, o elenco costuma ser reduzido, com Drácula de 92 sendo surpreendentemente uma exceção notável. Em terceiro lugar, Drácula não é morto por uma estaca no coração. Sendo justa, o próprio Bram Stoker trouxe esse precedente, essa imagem do vampiro sendo morto dentro de seu caixão, levando uma estaca no coração, porque até a própria vampira Lucy foi assim que ela morreu. Mas não foi o caso de Drácula. No capítulo final, Mina relata como foi o evento e eu vou ler diretamente o trecho aqui para vocês, que fica mais fácil. Percebi que o conde avistara o sol poente e que a expressão de ódio se transformava em triunfo. Mas, naquele instante, surgiu o golpe rápido do facão de Jonathan. Gritei ao vê-lo cortar o pescoço do vampiro, enquanto no mesmo segundo a lâmina do Sr. Morris mergulhava no coração do não-morto. Logo após Van Helsing decapitar as 3 vampiras, as 3 esposas ou 3 irmãs, ele e Mina se escondem atrás de uma grande rocha e assistem à batalha final ao longe com o auxílio de binóculos. E foi assim que ela pôde observar tudo, presenciar mesmo de longe
o momento em que os ciganos ajudantes de Drácula quase conseguem levá-lo de volta ao castelo. Mas, ao invés disso, seus amigos e seu marido conseguem impedir a vitória do mal. Em segundo lugar, não, Mina não é a reencarnação da antiga esposa do conde. Não existe nada desse tópico de reencarnação no livro. Eu, inclusive, já falei sobre isso aqui no canal, provavelmente mais de uma vez. E, resumidamente, é isso. Drácula não é um homem apaixonado, nunca mencionou nenhuma esposa e não talaricou o Jonathan Harker. Essa é uma construção já bem batida que não tem raízes no livro e, francamente, não só muda como empobrece toda a história. Ah, mas Jazz, ele não foi para Londres por causa da moça? Não! Nas palavras do próprio Van Helsing, ele escolheu essa cidade simplesmente pois ela regurgita de vida, ou seja, muitas vítimas para ele se alimentar. A primeira adaptação que propôs essa mudança foi Drácula, o Demônio das Trevas, de 1974, dirigida por Dan Curtis, criador de Dark Shadows, uma novela gótica norte-americana que foi ao ar nos anos 60 e deu origem a uma série de filmes do mesmo universo. Dan Curtis quis tornar Drácula mais humano e utilizou do mesmo conceito que usava em sua novela. Só que nessa versão, na verdade, a reencarnação seria Lucy, e na vida passada ela se chamaria Maria. Foi só em 1992, com Drácula de Bram Stoker, que esse papel foi dado a Mina e a mentira popularizada. Desde então, de lá pra cá, todo filme, série, até livro e o Diabo a 4, baseado em Drácula, repete essa mesma formulazinha chata e genérica. Aliás, a última que saiu agora, em 2025, fez a mesmíssima coisa, tá? E de forma bem péssima. É mais uma refilmagem do de 92 do que qualquer outra coisa. Eu sempre digo que gosto dessa versão do Coppola, apesar dessa mudança toda, que eu acho bem grotesca, pra falar a verdade. Mas é verdade, eu gosto sim da versão do Coppola, principalmente porque ela também foi a primeira a ser feita de uma maneira bem autêntica e diferenciada, na minha opinião. Fora que ela é super perfeita, técnica e artisticamente falando. Portanto, eu passo certo pano. Agora, qualquer outra versão que tenta fazer igual, mais uma vez, essa questão de reencarnação, eu já torço um pouquinho o nariz. Além de apagar todo o relacionamento lindíssimo e intenso de Mina e Jonathan que eu acabei de mencionar pra vocês, esse romance inventado ainda tira a própria autonomia, entre aspas, do Drácula. Essa coisa de ser um personagem mau e bruto e ruim mesmo, simplesmente porque ele quer, sabe? Sem precisar de uma historinha trágica por trás. E uma versão que eu adoro e explora bem esse lado cruel e sádico dele, embora de forma até um pouco caricata, mas é a proposta, é Renfield dando sangue pelo chefe, com o mestre Nicolas Cage no papel do vampiro. Agora, em primeiríssimo lugar, e essa vai chocar, nunca ficou confirmado que Drácula é, de fato, Vlad o Empalador. Pois é, eu sei que muita gente acredita nisso, mas apesar de ter sido mencionado por alto no livro, isso nunca é confirmado por nenhum dos personagens, muito menos pelo próprio vampiro. Filmes como Drácula, A História Não Contada e Drácula de Bram Stoker retratam com toda certeza o Drácula como sendo Vlad III, o Empalador, que lutou contra o Império Otomano no século XV. Mas, embora muitas adaptações tratem disso com essa certeza toda, o livro é um pouco menos direto. Enquanto tenta descobrir mais sobre o Conde, Van Helsing afirma o seguinte: deve ter sido aquele Vlad Drácula, que se tornou famoso lutando contra os turcos, sobre o grande rio na própria fronteira da Turquia. Se isso é verdade, ele não foi um homem comum, pois naquela época e mesmo séculos após, consideraram-no o mais hábil e astucioso, assim como o mais bravo dos filhos da terra além da floresta. Bom, há claramente uma conexão entre Drácula e o Empalador histórico aqui,
E, de fato, o próprio vampiro se gaba das inúmeras conquistas históricas de sua família, o que alguns interpretam como se ele realmente estivesse lá presenciando tudo. Então, embora também não traga uma confirmação clara, essa mudança, pelo menos, tem mais base na obra de Stoker do que as outras mencionadas. No entanto, algumas pessoas também afirmam que o Conde, na verdade, pode ser um dos irmãos de Drácula ou simplesmente alguma outra pessoa da linhagem deles. Agora, para finalizar esse vídeo, se você nunca teve a oportunidade de ler e tá com preguiça, não tá afim de ler agora, mas quer saber como tudo aconteceu sem precisar pegar o livro, tem uma versão de Drácula que eu recomendo acima de todas as outras para esse propósito. Estou falando de Drácula de 1977, produzido pela BBC, diretamente para a televisão. Ao longo de 2 horas e meia que passam voando, fica tranquilo. É um resumo perfeito, detalhado, bem elaborado e bem feito também no quesito produção. Vale a pena demais para você saber o que aconteceu de verdade no livro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque a gente posta semanalmente. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo ou amiga fissurado em Drácula que também vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!